Tópico 5. O retorno do Mashiach aponta para o casamento judaico. A Bíblia é uma história de amor. Toda a Bíblia é uma história de amor entre o Criador, Deus, e sua esposa Israel, todas as 12 tribos. Êxodo capítulo 20 ao capítulo 24. Sua esposa era para ser a luz entre as nações, mas em vez disso quebrou a aliança de casamento e se recusou a seguir suas ordens e prostituiu-se com falsos deuses em rebelião. Jeremias capítulo 3, do versículo 1 ao 25. O plano diretor de Yahvé não era se divorciar de sua esposa e espalhá-los por todas as nações. O marido divorciado nunca poderia se casar novamente com ela. Deuteronômio capítulo 24, do verso 1 ao 4. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não achar graça aos seus olhos, por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio e lá dará na mão e a despedirá de sua casa. Se ela, pois, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e este homem também a desprezar, e, fazendo-lhe carta de divórcio, lá der na mão e a despedir de sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despedira, não poderá tornar a tomá-la por mulher, depois que foi contaminada. Pois isso é abominação perante o Senhor. Não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. A única maneira pela qual Yahvé poderia se casar novamente com ela seria morrendo. Assim, Yeshua, Jesus, morreu por ela, a fim de cumprir a Torá. Mateus capítulo 5, verso 17 e Lucas capítulo 24, verso 44. Diz assim o versículo 17 de Mateus 5. Não penses que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. A fim de estabelecer um casamento baseado em uma nova aliança, conforme lemos em Jeremias 31, do versículo 31 ao 34, a palavra de Deus assim nos diz: Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse pacto ou aliança que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conheceram, desde o menor deles até o maior. Diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Todo o Novo Testamento, Nova Aliança e o casamento é um reflexo do casamento judaico antigo, em que Yeshua, o noivo, um dia vai voltar para sua noiva, a igreja. Agora ele está construindo muitas moradas na casa de seu pai para sua noiva, conforme lemos em João 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Durante este tempo, a noiva está aguardando ansiosamente o seu regresso. Há muita antecipação para este evento e que se destina a ser uma surpresa para a noiva, pois o noivo vem como um ladrão de noite na festa ou agendamento de Deus, Moedi. Essa profecia é um reflexo da festa nomeada de Yom Teruah, a festa das trombetas, ou o dia da trombeta, pois era costume o sumo sacerdote dizer: ninguém sabe o dia nem a hora. A razão para ele dizer isto é porque ninguém saberia em qual dia haveria o avistamento da lua crescente, que haveria de aparecer. E avistá-la seria necessário, a fim de lançar as celebrações do dia da festa, que começava com Yom Teruah. Vemos a conexão entre o casamento de Yeshua com Yom Teruah, ou a festa das trombetas.
As Escrituras atribuem esta relação ao Yom Teruah e o arrebatamento, conforme lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 16 ao 17, e Apocalipse, capítulo 19, do verso 7 ao verso 9. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Vemos, portanto, amados irmãos, a conexão entre o casamento judaico antigo com a segunda vinda de Yeshua e a festa de Yom Teruah. Este é um assunto fascinante e uma vez que você entende, você vai começar a ver as conexões com o que Yeshua estava dizendo em relação a estes últimos dias. Existem 3 principais linhas do tempo nos eventos associados ao casamento judaico antigo. Eles são o contrato, a perfeição e a celebração. O pai Yahvé do filho Yeshua escolhe uma noiva para seu filho. O pai faz um preço do dote nupcial aos pais da futura noiva. Gênesis capítulo 34, versículo 12. Exigi de mim o que quiserdes em dote e presentes, e darei o que me pedirdes. Somente dai-me a donzela por mulher. Yahvé oferece um dote para o futuro da noiva de seu filho, a igreja ou os crentes. O preço nupcial oferecido foi a morte de seu filho para as remissões de pecados. O filho ofereceu sua vida como cordeiro sacrificial para sua noiva. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por meio da tradição, recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Paulo fala que estava zeloso dos crentes em Coríntios com o zelo de Elohim, 2 Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Como é costume, vemos que o pai do filho traz um dote de um preço elevado para o pai da noiva. Neste momento, a noiva tem 2 escolhas. O pai da noiva pode aceitar o preço pela noiva, e se ele aceitar, então cabe à noiva aceitar a proposta de casamento. Ela, a noiva, aceita ou zela a sua oferta quando ela bebe do cálice com vinho ou suco de uva. Da mesma forma, também bebemos do cálice na ceia, dizendo, 1 Coríntios 11, versículo 25 e 26. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o novo pacto, a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Se ela não aceita o copo de vinho ou suco de uva, então a proposta é considerada quebrada e o pai deve procurar outro cônjuge em potencial para o seu filho. Uma vez que ela bebe do copo, ela manifesta aceitar a sua oferta. Então, ambos são considerados dentro de um acordo jurídico vinculativo, como agora sendo noiva do noivo. No que se refere ao Messias, o noivo voltou para onde ele e seu pai são, ou seja, o céu. Teria sido nesse momento que ele teria começado a preparar um lugar para si, a sua noiva, para viverem, o que começa com a câmara nupcial ou a mansão celestial. Em João 14, do verso 2 ao 3, lemos, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos tornarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Como era o costume, a noiva deveria se preparar para a cerimônia de casamento, que ocorreria a qualquer momento dentro de 2 anos a partir da aceitação da proposta.
É importante perceber que no casamento judaico antigo não há data prevista para o casamento, ao contrário do nosso mundo ocidental. O costume na época era que a data deveria permanecer um mistério, e somente o pai do noivo tinha uma ideia de quando o casamento aconteceria. Ele também tinha autoridade para enviar seu filho para ir e roubar sua noiva quando ele sentisse que era o momento certo, nomeado de dia litúrgico ou moedi, agendamento de Deus. E principalmente, já passado mais de 2000 anos de preparação, conforme lemos em Mateus 24:36, que diz: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Mateus 24:42 diz: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Portanto, Deus tem um moedi, uma agenda. E nessa agenda consta o dia, a hora e o exato momento da volta do Senhor, da volta do noivo para a sua noiva. E esse dia e essa hora ninguém sabe, a não ser o próprio Deus e seu Filho Jesus. Após a construção da câmara de casamento, ou da sala de estar completa, e depois do pai determinar que seu filho esteja pronto, então o pai envia o seu filho de volta para onde a noiva aguarda, ansiosamente seu retorno em sua cidade natal, terra, para arrebatá-la para o casamento. Naquela época, não haveria uma procissão liderada pelo noivo de volta para onde a noiva está, ou seja, a terra. A festa de casamento processional iria parar fora da cidade, e não haveria um clamor para a noiva com o toque do chofar, para que ela saísse ao encontro do esposo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 e 17 nos diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, Yom Teruah. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 ao 52, lemos: mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, Yom Teruah, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. O que se segue é uma parábola onde Yeshua, Jesus, onde ele descreve como haverá aqueles que não estarão cientes dos tempos de sua segunda vinda e que vão perder este momento. Mateus 25 ao 10 lemos: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegará para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. No casamento judaico antigo, a noiva e sua família iriam sair ao encontro do noivo. As amigas da noiva, as damas, iriam se juntar a uma procissão de volta para a cidade natal do noivo, o céu. É claro que em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 ao 5,
Paulo estava falando para um público judeu que compreendeu os idiomas culturais daquele tempo. Quando ele falou como um ladrão na noite, os ouvintes iriam perceber que ele estava falando sobre o capitão do templo, que poderia ter sido o sumo sacerdote. O trabalho do capitão era ter certeza de que o vigia ou os guardas não estavam dormindo, mas sim fazendo o seu trabalho. Se o capitão do templo encontrasse os guardas dormindo, então ele iria queimar suas roupas com o fogo da tocha que ele carregava, e eles ficariam nus após suas roupas queimarem. Por isso, Yeshua falou que suas vergonhas, nudez, seriam reveladas. Assim, o capitão do templo era conhecido como um ladrão da noite ou como um ladrão na noite. Um ladrão na noite foi usado pelo próprio Yeshua para identificar a igreja que está dormindo ou a igreja que está morta. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 5, nós lemos: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, moedi a agenda de Deus. Não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estejais em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. A igreja que está dormindo, ou os crentes que não entendem as solenidades, vão perder o casamento. Em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, lemos: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus Elohim. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei, ou seja, do céu. A noiva e o noivo iria consumar o casamento na câmara nupcial construído pelo noivo em sua nova casa, enquanto a festa de casamento inteira iria esperar do lado de fora da câmara nupcial. Uma vez que a consumação tivesse ocorrido, haveria uma grande festa, e esta festa de casamento duraria por 7 dias, pelo menos. Após 7 dias, pelo menos, de celebração, uma procissão inteira da festa de casamento iria voltar para a cidade natal da noiva, a terra, para continuar com as celebrações. Apocalipse, capítulo 19, do versículo 7 ao versículo 9, diz assim: Regozijemo-nos e exultemo-nos, demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se preparou. E lhe foi permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus, Elohim. Então o noivo e a noiva viverão felizes para sempre. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 9 e 10, lemos: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheia das 7 últimas pragas. E falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, e Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Portanto, amados irmãos, aí encerramos essa analogia, tipologia e simbolismo
entre a segunda vinda de Cristo e o casamento judaico. Espero em Deus que o Espírito Santo possa ter edificado a tua vida e que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.